Oi, oi, seja bem-vindo a mais um encontro do Clube de Estudos para a gente estudar e conversar um pouquinho sobre o tarô de Osho. E aí, eu estou seguindo esse livro, que é uma relíquia, eu não encontro mais, eu acho que ninguém encontra mais, né? Pelo menos as pessoas que eu estou conversando. Normalmente tem aquele outro livrinho mais recente, mas esse daqui foi o que chegou nas minhas mãos e eu honro muito ele ter chegado para mim, porque ele assim, tem profundas consciências nesse livro, né? Então, bora para a nossa próxima carta. Antes disso, para quem não me conhece, eu sou Tuila Cláudia, estou aqui nesse exato momento como taróloga, mas a minha formação é em música e eu também tenho aí os meus trabalhos como terapeuta integrativa e musicoterapeuta. Mas agora estou como taróloga e cartomante com vocês. Se você chegou aqui de paraquedas porque você quer aprender, quer entender mais sobre a carta que nós vamos estudar hoje, você já deve ter visto aí o título do vídeo, mas que você ainda não assistiu os outros vídeos anteriores, fica o convite para você assistir. Já temos vídeos de todas as cartas anteriores, né? Do louco, o mago, que no tarot de Osho tem outros nomes, né? A existência, a voz interior, a criatividade. E agora a gente vai falar desse cara que é assim rebelde, o imperador, que no tarot de Osho é o rebelde. Não é a novelinha mexicana, tá? Aqui é um cara que vem com uma tocha na mão, quebrando correntes de uma forma imponente e intensa. Bora ver o que a gente pode falar sobre ele aqui. Mas antes da gente começar, dá o seu like, comenta o que você quiser comentar. Nós temos um clube do tarô lá no grupo do Telegram para a gente conversar sobre tarô, se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E antes da gente começar a ler o livro, eu vou convidar você a observar um pouquinho essa carta, tá? Dá uma olhada para ela, observa como é que esse homem, como é que essa imagem mexe em você. Isso é uma coisa que eu sempre faço quando eu vou estudar qualquer carta, qualquer baralho novo que eu pego, né, que eu compro, que eu adquiro. E é uma das formas da minha metodologia de ensinar tarô. A gente primeiro entrar em contato com o arquétipo, com a imagem. Despertar isso, despertar o tarô que existe dentro de nós. E essa imagem desperta alguma coisa em você. Então, olha para ela e dá atenção a isso. E eu já vou abrindo aqui o livro para a gente começar a ler. O Rebelde, número 4. Acho que eu vou ficar assim para vocês conseguirem ver. O Rebelde. A situação do rebelde é tremendamente o rebelde. O rebelde renuncia ao passado. Ele não repete o passado. Ele traz algo novo ao mundo. Aqueles que fugiram do mundo e da sociedade são escapistas. Eles realmente renunciaram às responsabilidades, mas sem compreender que no momento em que renunciamos às responsabilidades, renunciamos também à liberdade. São as complexidades da vida, a liberdade e as responsabilidades ou vão embora juntas ou permanecem juntas. Quanto mais você ama a liberdade, mais está apto a aceitar responsabilidades. Mas fora do mundo, fora da sociedade, nenhuma responsabilidade é possível. E é preciso lembrar que tudo o que aprendemos, nós aprendemos sendo responsáveis. E aí eu já vou parar um pouquinho a leitura e comentar o que ele está dizendo aqui
com as minhas impressões, né? O Osho, ele está falando do rebelde no lugar da renúncia, né? Essa pessoa que renuncia ao passado, renuncia às velhas amarras do passado, que está ali corroendo a mente, que está ali corroendo o coração, que está limitando nas suas ações para ir para um mundo novo. É diferente dos escapistas. Ele fala que os escapistas, eles renunciam às responsabilidades e, consequentemente, eles renunciam à liberdade. Quando você é um rebelde, renuncia ao passado, você não está escapando do passado, fugindo do passado. Você olha para ele, encara o passado de frente e renuncia. Diz assim, como quem dá aquele, como quem declara: passado não vai me prender mais. Isso não vai me prender mais. Eu sou responsável pelo que eu fiz, eu sou responsável por toda essa história, mas eu sou livre para escolher. Os escapistas, não, eles fogem, fogem de se colocar responsáveis pela sociedade, pelas suas ações, pela sua história. E, consequentemente, eles não são livres. Tem aí essas duas diferenças que o Osho coloca muito bem aqui nessa carta. E ele fala da sociedade, que é a sociedade que nos coloca no lugar de ser responsável. Né? Me lembrei agora não sei se vocês veem essas notícias, mas eu vejo muita coisa sobre a educação positiva. Né? E como a nossa educação, né, a educação dos pais, a educação que a gente vem tendo aí de anos em anos, não é nada positiva, quando um casal, né, quando o pai ou uma mãe solo, tanto faz, vai colocar essa educação nos filhos, normalmente vira ao avesso, vira uma educação permissiva, e aí a criança não sabe como se comportar em sociedade, não tem aí o lugar das responsabilidades e das consequências, que é quando a gente está em vida da sociedade. Né? E a carta do imperador traz muito essa coisa de ordem, de sociedade, de organização, é o número 4, é o número do concreto, é o número das estruturas. E para essa grande estrutura que é a sociedade, que são os conjuntos de pessoas no mesmo ambiente, convivendo, precisa de uma determinada ordem, né? De uma certa ordem para que as coisas funcionem. E aí tem as leis, e aí tem as responsabilidades de cada um, os direitos de cada um, os deveres de cada um. Então, a nossa sociedade ela foi se criando nesse lugar de ordenar as coisas para que minimamente se dê para viver. Às vezes parece uma desordem, mas, enfim, não vem ao caso a gente falar sobre isso. Mas a carta do imperador ela traz esse papel, essa energia de ordem, de organização. E toda organização, você é responsável por alguma coisa. E é só nas sociedades, em contato com as outras pessoas, que você tem aí o desafio da responsabilidade. E ele, o Osho coloca muito bem, né? Que a gente aprende sobre responsabilidade estando em sociedade. Vou continuar a leitura. O passado destruiu a beleza da palavra responsabilidade, torna-na quase equivalente a dever, mas na verdade ela não é. Um dever é algo que você faz com relutância, como parte de uma escravidão até espiritual. O dever para com seus pais, o seu marido, os seus filhos, não se trata de responsabilidade. Compreender a palavra responsabilidade é muito importante. Preciso dividi-la em duas: resposta e habilidade. Aí ele vai falar sobre isso. Eu vou dar mais uma pausa. Aqui o texto do livro é muito curtinho, então esse vídeo vai ser muito curto. A gente está fazendo a leitura. Mas é interessante perceber que ele distingue responsabilidade de dever. O dever é como se fosse uma coisa imposta.
né? O dever é uma coisa que você não tem saída, não tem escolha, e isso é uma grande mentira. Nós sempre temos escolhas, nós sempre podemos optar por fazer os caminhos diferentes na nossa vida. Agora, quando a gente bate de frente com o dever, é como se a gente não tivesse opção. Claro que a gente, né, como eu falei, para ter uma organização social, tem aí os deveres para ter uma mínima ordem. Mas dever é uma coisa que te prende, né? É uma coisa que te limita. Você precisa, você tem que fazer aquilo. Aquele é o seu dever. É algo que tem que ser feito e não pode ser mudado. Tá? Responsabilidade não. Responsabilidade é algo que você tem aí alguma liberdade, até porque ele falou, né, que responsabilidade está linkada, está conectado com liberdade nessa carta, né? Nesse bonitão aqui. E aí ele fala, né? Preciso dividi-la em duas partes: resposta e habilidade. Você pode agir de duas formas. Uma é a reação, a outra é a resposta. A reação vem dos seus condicionamentos do passado. Consequentemente, você não é livre, né? Se você é condicionado lá no passado, você não é livre. É como se fosse as correntes que ele está pisando e quebrando aqui. Né? Você pode agir de duas formas. Uma é reação, outra é resposta. A reação vem dos seus condicionamentos do passado. Ela é mecânica. A resposta vem da sua presença, atenção, consciência. Ela não é mecânica. As habilidades de responder é um dos maiores princípios do crescimento. Você não segue nenhuma ordem, nenhum mandamento, simplesmente segue a sua consciência. Você age como um espelho, refletindo a situação e responde a ela. Não a partir da sua memória, das experiências do passado, das situações semelhantes, não repetindo as suas reações, mas agindo de modo diferente, novo, no momento presente. Uau! Nem a situação, nem a sua resposta são velhas. As duas são novas. Essa habilidade é uma das qualidades do rebelde. E olha que eu já li esse livro várias vezes, eu não lembrava disso. Ele está falando aqui um negócio assim, extremamente incrível, que é a diferença da resposta e da reação. A reação, como ele fala, a gente está reagindo, a gente está condicionado e ainda amarrado ao nosso passado. A gente está preso ali naqueles condicionamentos. E muitas vezes repetindo o padrão dos nossos pais, repetindo o padrão dos nossos avós. Né? É como se, sabe, aquele momento que você vê assim, poxa, eu estou falando que nem meu pai. Poxa, eu estou falando que nem minha mãe. Ou então o outro fala, você está parecendo a sua mãe, né? E aí você reage, porque você ainda não está consciente de que você está repetindo os antigos padrões. E o rebelde, ele quebra com esses padrões, ele quebra com o passado, ele está pronto para responder e não reagir. E a resposta precisa, como ele falou, da presença, da consciência, de estar ali presente com o que se requer no momento, né? Deixa eu pegar aqui de novo e ver qual é a terceira. A resposta, a resposta não é mecânica, a reação, né? Ela é mecânica. A resposta precisa da atenção, da presença e da consciência para você responder o que é necessário ali no momento e não repetir as reações antigas do seu eu mais velho, né, seu eu antigo do passado,
como também as respostas e padrões que você tem aí da sua família, tá? Então, o rebelde, ele é uma pessoa consciente. Não é à toa que ele está segurando uma tocha, iluminando o caminho. É como se ele estivesse extremamente presente. E se a gente for para as questões aí de padrões de crenças, né, as nossas escolhas, o subconsciente e o consciente, vamos supor, né, eu vou buscar explicar da forma mais simples possível, mas a ciência já mostra isso, que as nossas células, elas têm memórias. Então, quando a gente vai agir ou escolher alguma coisa, tomar uma ação, tomar uma escolha, a gente tem, por exemplo, sei lá, eu vou botar em escala maior, tá? A gente tem, sei lá, uma hora toda destinada ali para o nosso subconsciente. Nosso subconsciente, ele já escolheu, ele já respondeu, né? Ele já tomou as suas escolhas, e o consciente tem frações de segundos. O nosso subconsciente toma a frente, muitas vezes, das nossas escolhas, das nossas reações, das nossas respostas, das nossas ações. Então, é preciso estar nessa fração de segundo que é do consciente e alargar isso. E é isso que o rebelde faz, ele alarga, está em presença, está em percepção antes de agir. E aí ele age de forma correta. Então, quando essa carta sai no jogo, seja lá qual for a pergunta, seja lá qual for a situação, ela fala de quebrar as correntes dos antigos padrões de ações do passado, daquilo que te prendia, daquelas crenças que te prendiam, da velha forma de fazer. Essa carta pede para que a pessoa esteja presente nas suas ações, presente onde pisa, consciente, sabe? Com a cabeça iluminada, consciente das suas escolhas. Tá? Não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer de forma mecânica, nem estar no piloto automático, e sim estar consciente. Por exemplo, né, se a pessoa pergunta com relação a uma escolha na vida profissional, o rebelde aparece e diz assim: esteja consciente dessa escolha, esteja presente e atenta com essa escolha. Não faça aquilo que você sempre faz, sei lá, procrastinar, sei lá, aceitar a primeira proposta de impulso. Não faça aquilo que você sempre faz e tem a tendência de fazer. Vá diferente. Quebre as suas correntes. Quebre as suas correntes dos seus padrões. Os padrões dos seus familiares. Né? E aí é interessante porque quando você quebra os padrões familiares, a família diz, oh, você está muito rebelde, você está muito diferente. E é essa energia. É uma energia yang, é o número 4. É aquele que põe ordem. E o rebelde vem pôr ordem primeiramente na sua própria vida, para depois organizar a bagunça que fizeram. Mas ele põe ordem primeiro na sua vida, no mundo interior, a partir das suas ações exteriores. Né? Então, não é uma carta lenta, é uma carta rápida, é uma carta que pede ação, mas é uma carta que diz: as ações precisam estar congruentes, em sintonia com ah, com presença e com a sua consciência. Não pode ser algo impulsivo e mecânico e no piloto automático. Esse é o convite que o rebelde vem fazer para você, se ele sair em algum jogo, seja lá qual for a área e qual for a pergunta, e confia nas suas intuições, conversa com esse homem. Se você tiver um baralho do tarô roxo, que nem o meu aqui, conversa com esse personagem, tá? Medita junto com ele. Será que ele tem para te para te trazer para a consciência, para te falar? Desperta o rebelde em você. E aí você vai conseguir compreender ainda mais essa carta.
É isso por hoje. Se você gostou, dê o seu like. Se você tem alguma questão, alguma pergunta, quer compartilhar suas percepções sobre essa carta, fique à vontade para comentar aí. E fica o convite, mas se você quiser continuar aqui com a gente, ligar o sininho, ser o nosso seguidor, participar lá do nosso grupo do Telegram, ou quem sabe ser meu aluno no meu curso de tarô online. Então, até breve, até a próxima carta, que é a carta número 5, que é a carta do Papa, e aqui é uma carta polêmica, completamente negra, né? Completamente escura, tudo preto, tudo apagado, sem luz. A não materialidade, se eu não me engano. Então, até breve, até o nosso próximo encontro.